Oi, tudo bem com você? Esse é o nosso segundo vídeo aqui do canal, talvez seja o vídeo mais importante, onde eu vou estar compartilhando sobre o meu testemunho, o testemunho da nossa família, onde eu e meu marido podemos ver claramente a obra de Deus nas nossas vidas. Como eu falei no primeiro vídeo para vocês, eu sou portadora de endometriose e eu acredito que quando a gente vive um milagre, esse milagre deve ser compartilhado a fim de testemunho, para que outras pessoas acreditem, creiam que o nosso Senhor, que fez tantos milagres ali na Bíblia, é o mesmo Senhor que opera milagres hoje, tá? Eu pretendo ser breve na questão dos diagnósticos, mais profunda na questão do que Deus trabalhou comigo, tá bom? O meu diagnóstico de endometriose, eu recebi ele no final de 2020. Quando eu cheguei no médico, eu já cheguei nele falando que eu tinha certeza que eu tinha endometriose, porque eu já tinha feito uma autoavaliação e identificado muitos sintomas da patologia e que são específicos dela. Então eu fui nele e solicitei que nós fizéssemos alguns exames e ele prontamente fez esses exames e nós identificamos a endometriose. Eu lembro que na época eu senti um alívio quando eu recebi o diagnóstico de endometriose, porque desde os meus 13 anos de idade, desde a minha primeira menstruação, eu sofria muito com sintomas da endometriose, fiquei muito mal e fiz vários tratamentos e exames que não precisavam ser realizados porque estavam tratando coisas erradas, Então, quando a gente descobriu a endometriose, eu senti um certo alívio. E com uns 3 meses de casados, eu fiz a minha ultrassom e nessa ultrassom eu recebi um outro diagnóstico. Eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Nos 2 ovários, tinha mais de 20 folículos bilateralmente. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu fui somando, as patologias. Então eu fiquei muito chateada, porque eu não queria ter aquela síndrome. E eu lembro que eu chorei bastante, mas que depois eu acalmei meu coração, eu confiei em Deus que tudo daria certo. Que não precisava de eu ficar tão chateada, porque no final as coisas iam dar certo sim. Porque eu sou filha de Deus, então eu confio que Deus vai sempre solucionar o que deve ser solucionado e que Ele me ama como filha e Ele não ia me deixar desamparada. Então eu acalmei meu coração. Segui minha vida, comecei a trabalhar em outra área, E eu lembro que em um dia no consultório que eu estava trabalhando com um médico, uma colega nossa comentou sobre a adenomiose dela. E eu escutei bem manso assim no meu ouvido: você também tem. E eu lembro que, apesar de já ter ouvido a voz de Deus em outros momentos, eu quis teimar, Eu falei assim, gente, não, eu não tenho, isso é coisa da minha cabeça. E eu lembro que eu quis teimar. Mas aquilo ficou comigo, E aí eu comecei a pesquisar e a olhar o meu exame de imagem, comparar ele com outros exames de imagem de mulheres que tinham adenomiose. De fato, meu útero, ele tinha um formato, ele tinha um aspecto, tudo como um útero de um paciente que tem adenomiose. Então, eu levei aquele exame para o consultório médico e o médico confirmou que sim, o útero tinha um formato, tinha os aspectos da adenomiose e que sim, ela estava presente. Eu lembro que nesse dia eu fiquei péssima, eu fiquei muito mal mesmo. E eu tive as minhas crises e eu lembro que eu saí da presença do médico e fui pro banheiro. Eu chorei muito para Deus, muito. E eu não quero que ninguém fique escandalizado, eu quero aqui que vocês entendam que eu tenho um relacionamento com Deus como filha. E que eu sabia que Deus, que sonda meu coração, Ele estava vendo a situação que estava. Ele sabia que naquele momento eu não estava bem.
Então eu lembro que eu falei pro Senhor, desabafei pro Senhor, eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Eu tenho orado tanto pro Senhor me curar da endometriose e dos ovários, eu te peço pro Senhor limpar os meus ovários, e o Senhor me permite ter mais uma doença. Eu tô me sentindo sozinha, e me sentia não porque meu marido não me apoiava, não me dava atenção, ou a minha família, porque eles sempre foram incríveis comigo. Mas naquele momento eu me senti assim tão pequenininha, sabe? Eu me senti menos mulher, eu me senti fraca, eu me senti potente, eu senti que eu nunca teria os nossos filhos. E foi muito ruim pra mim. E eu lembro de chorar bastante e de ficar muito chateada. E eu lembro também que nesse dia eu falei, nossa, por que eu tenho útero? Só pra me dar trabalho, só pra eu sofrer? E eu lembro que Deus trabalhou no meu coração nesse dia e falou pra mim, pode o vaso reclamar pro olheiro como ele foi feito? Mesmo que eu estava sendo, que eu fui feita daquele jeito, eu teria a minha função. Teria um momento que eu entenderia por que eu fui feita daquele jeito. E aí, eu lembro também que eu fui pra igreja e tá até aqui escrito na minha Bíblia. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu não queria estar aqui hoje, eu tô aqui por obediência ao Senhor, eu não queria estar aqui. E eu lembro que Deus foi trabalhando no meu coração de um jeito assim, incrível. A irmã pediu pra gente abrir um texto, e no texto do lado assim, eu fui abrindo a Bíblia e eu fui vendo, falava sobre a história da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela tocou na veste de Jesus e ela foi curada. E aí eu lembro assim que eu tava igual Sara, quando os anjos foram falar com Abraão, eu achei até engraçado, sabe? Quando eu li, eu falei assim, ai Jesus, tá bom que a mulher do fluxo de sangue foi curada, mas e eu? Né? E aí, depois, nesse mesmo dia, teve um outro texto, né? Sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte, né? Que fica em Mateus 10. E aí eu vi novamente que Jesus tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. E no dia seguinte, o meu marido, aqui em casa, ele tem o hábito de escutar mensagens, ele estava ouvindo uma mensagem onde o pastor estava citando exemplos de pessoas da Bíblia que tiveram doenças e que Jesus curou. E que o tempo foi para um foi um tempo, para o outro foi outro tempo. E de novo eu achei engraçado, sabe? Só que aí depois eu pensei assim, gente, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com essa ação que eu tô tendo. Eu tenho que voltar a entender que Jesus, ele está falando, Deus está falando comigo. Ele tá tentando me falar alguma coisa, eu preciso ouvir o que ele tá me falando e ficar tranquila. Aí eu pedi perdão pra Deus, porque assim, eu fiquei emburrada. Eu fiquei emburrada e eu pensei assim, eu falei pra Jesus, não é desse jeito que eu tinha que ficar, eu confio que o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai trabalhar. E tá, o tempo passou. Eu fiz aniversário dia 25 de novembro. E eu lembro que no dia seguinte, dia 26, eu passei muito mal. Muito mal mesmo. Eu tava atendendo uma paciente e aí, de repente, começou uma cólica muito forte, sabe, assim, no intestino. Doeu demais da conta. E aí eu comecei a desmaiar. E eu lembro que nesse dia, eu até falei pra ela assim, olha, eu vou precisar deitar aqui no chão. Eu não tô bem, eu tô sentindo muita dor, eu tô com a sensação de desmaio. Eu lembro que eu deitei no chão, fiquei quietinha. E na minha cabeça, eu comecei a falar, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E fechei o olho. Eu lembro que eu perdi um pouco assim da noção do tempo, eu sabia que ela estava do meu lado, falando comigo, mas que eu não estava entendendo nada que ela estava falando. E eu lembro que depois eu senti meu corpo voltando, sabe, assim, eu lembro de... A única coisa que eu lembro antes de fechar os olhos foi de olhar as minhas mãos, os meus pés e ver que estava muito, assim, branco, um pouco roxo. E eu tava gelada, eu tava muito gelada, eu tinha perdido completamente a força do corpo. E eu lembro que eu fiquei falando pra ele, Jesus, me ajuda, me ajuda. Fechei o olho,
e esperei. Perdi aí a noção do tempo. E eu lembro de eu sentir o meu corpo ligando de novo, sabe? Ligando assim. E aí eu voltei ao normal, como se nada tivesse acontecido. Aí nesse dia eu consegui um encaixe com o meu médico. E aí ele conversou muito comigo, pediu alguns exames. Fiz uma ressonância. Tá, a ressonância eu achei. E, gente, na minha ressonância foi identificado o quê? A endometriose, né? O meu útero retrovertido, que eu já sabia que eu tinha. Mas os cistos nos ovários tinham sumido e a adenomiose também. Então eu acredito que Deus permitiu eu passar mal naquele dia para eu ver que ele estava fazendo a obra em mim. Não tem. Aqui no exame fala a área de espaçamento tecidual retrocervical com avaliação limitada devido à retroversão uterina, com implante de endometriose compatível com o contexto, né, do outro exame que eu tinha feito. E aí eu fiquei muito feliz porque assim, os meus 2 ovários estavam limpos e eu não tinha mais adenomiose, então era só endometriose, então minha esperança voltou. E aí o que eu fiz, gente? Eu sabe assim, voltei a orar, como eu sempre orei mesmo, e comecei a apresentar pra Deus, sabe assim, eu comecei a colocar mais forte ainda o nome dos meus filhos, que eles serviriam ao Senhor e confiar em Deus. E eu esqueci que tinha ainda o diagnóstico de endometriose e acreditei que a gente teria sim o nosso bebê. Eu e meu marido já tínhamos decidido que nós começaríamos a tentar ter o nosso bebê nesse ano, né, no ano de 2022. E como foi em janeiro, assim, eu senti que eu tava grávida. Não sei explicar, gente, como que foi. Não sei explicar. Eu simplesmente senti que eu estava grávida, que estava acontecendo alguma coisa ali. E eu falei pro meu marido, eu lembro de falar pra ele, olha, se a minha menstruação não descer até dia 17, eu vou fazer um teste de gravidez. Fiz o teste e deu positivo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, peguei. Gente, é tão engraçado, eu nem lembro de ter guardado esses testes. Eu fui mexendo na minha bolsa esses dias pra trás e achei. Esses aqui são 2 dos testes que eu fiz, que deram negativo. Que parecia que eu tava grávida, mas eu não tava. Ó, peraí. Ó. 2 que a gente fez e que deu negativo. Aí esse aqui foi o último. Tá bem clarinho. Eu tô tentando mostrar aqui, mas tá muito difícil, porque realmente ficou muito clarinho o positivo. Ó. Essa fitinha bem aqui, ó. Bem clarinha. Tá? Ficou bem clarinho mesmo. Quando eu peguei o positivo, eu até assim, não tive uma reação muito esperada não, sabe? Assim, eu esperava que a minha reação realmente ia ser outra. Sim, super empolgada, eufórica e tal, mas eu fiquei em choque. Eu falei assim, gente, é mesmo, eu tô grávida mesmo. Aí, eu peguei, né, corri, fiz a primeira ultrassom. Aí, gente, tamaninho de gente, nosso bebezinho. Esse aqui eu fiz com 6 semanas. Aqui, essa aqui é com... Cadê meu bebê? Já com 9. Agora eu estou com 11 e vou fazer outra dia 24. Vou estar com 13 semanas já, praticamente. Bom, por que eu tô mostrando esses exames pra vocês, como tem essa história e tudo? Porque, gente, Deus fez um milagre na minha vida e eu precisava compartilhar com vocês. Às vezes você tá vivendo aí uma situação muito ruim, uma situação assim, onde você tá sem esperança, igual eu fiquei sem esperança, fiquei muito mal, chorei muito. Como eu falei pra vocês, fiquei até emburrada com Deus, sabe? Mas, gente, eu não quero que vocês se esqueçam de que Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele... Você é princesa do Senhor, sabe?
Antes mesmo de você pedir, Jesus já sabe o que você precisa, ele já tem ali o que você precisa, ele vai te dar. Às vezes, nós precisamos passar por certas dificuldades nas nossas vidas para que nós possamos aprender a depender cada vez mais do Senhor. O Senhor permitiu eu viver essa tempestade, mas para que hoje eu pudesse estar aqui te falando, para você depender do Senhor. Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, o restante é ele quem vai fazer. Quando eu fui fazer essa segunda ultrassom do neném, a médica até me perguntou se a gente tinha feito uma inseminação. Eu falei, não. Foi oração mesmo, o nosso milagre. Não ache que a cura está aqui entre nós, homens, sabe, humanos. A cura vem de Deus. Entrega para o Senhor os seus medos, as suas dores. Seja sincera com Deus. O Senhor, Ele não quer que a gente leve para Ele palavras, sempre palavras bonitas. O Senhor quer que você seja sincera com Ele, entregue seu coração para Ele. Que você mostre como a sua alma está para Ele. Aquele dia que eu fiquei no banheiro chorando e falando pro Senhor, Senhor, por que o Senhor permitiu eu viver tudo isso? Foi o dia em que eu rasguei ali minha alma para Jesus. Eu, sabe assim, mostrei para Ele a profundidade da minha dor, mesmo que Ele já sabia, mas Ele queria ter aquele momento comigo. E ali Ele fez a obra, Ele trabalhou no meu coração para eu não reclamar, porque Ele me fez desse jeito para com que eu alcançasse outras mulheres e falasse para outras mulheres, não desistam, tenham fé, eu vou fazer a obra, sou eu quem faço, não é médico, não é remédio, sabe, não é você, eu vou fazer. Então, ore para Deus, faça como eu fiz, eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu declaro que eu sou fértil, que eu estou curada, que eu estou curada, que o Senhor me criou e o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer a obra na minha vida. E os meus ovários estão limpos, o meu útero ele é habitável. Eu falei pro Senhor, eu declarei, eu confiei. E tá aqui nosso bebê. E por que é nosso milagre? O meu marido viveu tudo isso comigo, ele orou tudo isso comigo. E nós estamos vivendo o melhor de Deus para as nossas vidas, porque entregamos para Ele. Aqui é a minha história com as patologias e com o que Deus fez para mim. Eu estou compartilhando com vocês, espero que tenha edificado você de alguma forma. O vídeo já ficou bem longo e eu queria ter sido mais breve, mas não tem como ser breve com tanta coisa para falar. Se você assistiu até aqui, espero que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, na sua vida. Eu espero de verdade que você entregue para Ele os seus medos, os seus aflitos, seja sincera com Deus, mostra onde dói. Entregue e confia que Ele vai fazer a obra na sua vida, tá bom? Um beijo!